Gente, atenção aqui, porque o Precisamos Conversar tá começando já já e a gente vai falar sobre licença paternidade, que aumentou o seu tempo. Os papais vão poder ficar mais em casa cuidando dos bebês. Não é dividindo tarefa não, é cuidando mesmo, tá? Vamos falar também sobre o enorme endividamento dos brasileiros, sabe aquela entradinha no cheque especial? E sobre o medo de ficar pobre. Hoje o programa tá imperdível, não sai daí. Olá a todos! O Precisamos Conversar está entrando no ar agora. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Juliana Baroni e essas são minhas companheiras e amigas de bancada. Presta atenção! Sara Zara, nossa pré-candidata das redes e das ruas. Nossa, corajosa! Ela não estava satisfeita só falando aqui, ela resolveu... Caça assunto. Isso é um assunto para daqui a pouco. Vamos lá. A escritora e filósofa Márcia Tiburi, que fez aniversário ontem. Hoje vai ser uma festa. Da Xuxa. Bolo e Guaraná, muito doce pra você. É Olha, o seu muito axé pra aniversário. você, Obrigada diretamente pelo da ventinho, China. obrigada pelo ventinho necessário para quem fez 56. Estou ficando velha. Lindíssima! Eu sinto bem, né? Faz Uma- 56 anos, bem virgens. Como diria a Tá Rita solteira e loira Lee, depois de velha. aquela que tem o tempo como aliado, uma bruxa que tem o tempo como aliado. Vamos Cada em vez frente, mais galera. sábia, mais inteligente É, e mais isso bonita, mesmo. não vem não, E o tá? cabelo de Márcia cresceu, Fofo, tá? Que eu fofo. tava vendo nos Você programas viu? anteriores. Eu tô tá te bem maior. imitando, eu Pois tô é. te Não, imitando. tá maravilhosa. tô imitando. E quem mais? Quem mais? A A Açucena! Que não é só uma cantora espetacular, ela também é historiadora formada pela USP, tá, meu bem? Você vai poder assistir linda. também, Ó, Precisamos responsa. Conversar, no Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo. Vamos nessa? Bora. Bom, eu não vi a hora de começar o programa com uma boa notícia. Ainda não é ótima, mas já é um avanço para a sociedade. Demorou, mas agora é lei. Os pais poderão passar a ter 20 dias de licença paternidade. Foi sancionada a lei que amplia a licença paternidade de 5 para até 20 dias. Só vale mesmo, calma, em 2029. A mudança vai ser gradual e com regras de transição que começam a vigorar em 2027. Eu vou explicar, é confuso, mas você vai entender comigo. A partir de 1º de janeiro de 2027, serão 10 dias. Depois, em 2028, 15 dias. E em 2029, o pai terá o direito a tirar 20 dias de licença paternidade com salário paternidade. Olha que boa notícia. O que será que isso vai mudar, gente? Para o pai, para a mãe e para o filho? É pra mim que você tá olhando? Eu tô ajudando. Eu Tô quero. fazendo os cálculos aqui, Eu ó. tava só assim, te dando aquela fulminada com os olhos para ver se você... Deixar claro pros Vai, pais que maninha. é sobre Vai, maninha. licença paternidade, não férias, tá? Porque senão eles vão confundir isso e não... tem que Ótimo anotar. ponto. Ela já tocou no ponto central dessa E discussão. aí já vai ter uma agora fazendo o cálculo pra ele fazer um filho em 2028 pra ganhar em 2029 e conseguir tirar as férias, né? Ah, meu Deus. Eu só queria que fosse, assim, deixado um pouquinho mais especificado sobre o que é paternidade. Porque a mulher, ela já é lembrada de ser mãe desde quando ela não tem filho. Então, a gente já cresce Tá maternando, né? Será que vai ter um preparo para os pais entenderem que eles são pais também? Porque o pré-natal, por exemplo, pré-natal não é só sobre a saúde física da mulher, da barriga da criança. É também sobre como você cuida de alguma mãe de primeira viagem, tem aquele cursinho e tudo, né? Vai ter isso para os pais também? Eu acho, Sara, Tá incluso? ótimo ponto. Nossa, eu não sei e- como é que Começou, tá isso, pôs mas eu acho que tudo em dentro cena. das empresas deveria ter, sim, um curso de Sim. paternidade. Aquelas aulas básicas de trocar fralda, E eu de acho... botar pra rotar, o que Ô, Ju, deveria ser... que a gente não nasce sabendo. E, E que isso é um mito que as mulheres nascem sabendo fazer tudo, a né? gente se obriga a aprender. É. Eu acho que um dos requisitos também para esse pai conseguir essa licença, sabe, efetiva, é ele comprovar que ele foi presente durante toda a gestação. Porque aí vai ficar aquele monte de pai ordinário que não tá nem aí pra ir no pré-natal, pra ajudar a mulher durante a gestação, que é muito necessário. Aí, né, porque tem aquela questão da obrigatoriedade ou não de registrar,
automaticamente ele pega essa licença. Mas ele foi presente durante a gestação, sabe? Então podia ter Perfeito. uma caderneta lá de presença, ó, foi em quantas consultas, sabe? Aprendeu a dar banho nos meninos lá, naquele boneco no reborn e tal. Mas assim, né, vamos vendo até O chegar lá. reborn não se mexe, né? É, o reborn é pois tão é. facinho de dar Sara, banho. mas a Sara tocou no assunto fundamental. O que é paternidade? Porque parece que é óbvio, e não é óbvio, porque a gente também tá numa disputa sobre o conceito de masculinidades também. Sim. O que são as masculinidades e onde que entra a paternidade dentro do conceito de masculinidade. E não é menor, na verdade, o que você fala não é nem perto de ser menor, porque está muito mais perto de ser uma cultura de usar a licença paternidade para as férias, para usar como férias. E licença paternidade não é férias. Pra tirar um bico, pra ganhar mais dinheiro, justamente. né? Não, é pra cuidar do É filho. para cuidar do filho. Então, essa mudança de paradigma sobre o novo papel do homem na paternidade, ele é um trabalho cultural, que é de todo mundo, inclusive. Assim como o machismo é um problema de todo mundo, a paternidade e a maternidade também é um problema de todo mundo, no sentido de criarmos cultura que não responsabilize apenas as mulheres na criação de seus filhos. E é muito importante entender, homens, que bom senso ele se constrói. O bom senso não está a priori. Então não vamos esperar que a maior parte dos homens vão usar a licença maternidade a licença paternidade para paternar. Então é muito importante isso que você falou, que exista um projeto. Lembra que nossas próximas conversas serão sobre projetos e pelo menos eu e a Sara, a gente está começando a falar de muitos projetos. Olha, E projeto... excluindo as colegas. Não estamos não, vocês estão inclusas. Filha, a minha cabeça É que eu acabou de chamei projeto ela, falei, de Sara, inteiro. projeto. Precisamos. Então, assim, eu acho que tudo é sobre projeto. Que projeto de país a gente quer? Que projeto de homens a gente quer? Então, a gente está numa discussão, assim, sobre masculinidade. Vamos falar de projeto de paternidade? Então, temos um problema gigantesco, né? Gigantesco. Porque você falou, por exemplo, as empresas poderiam explicar para o sujeito, que é lá o trabalhador, seja em que setor for, o que significa passar 20 dias em casa cuidando de um bebê. Mas a gente realmente precisaria que as escolas já trabalhassem nisso. Sim. Então, em vários países, sobretudo esses países que têm um índice de desigualdade de gênero menor, Finlândia, Suécia, enfim, esses países do mundo nórdico, as crianças na escola, Islândia, aprendem já estratégias masculinas, ações masculinas, práticas, esportes, fazer uso da força, ter uma atitude gestual que é diferente, então, do seu gênero, ou daquilo que foi designado para o gênero, ou que foi naturalizado para o gênero. Eu tô falando culturalmente. Né? então a gente tem que, na verdade, fazer com que as instituições passem a trabalhar com uma coisa que é nossa. Que é nossa, não no sentido natural, mas, como bem disse a Sucena, cultural. Que é o fato de que nós fomos educadas, formadas e recebidas no mundo a partir da noção de cuidado. Nós fomos, como eu sempre falo, subjetivadas, desenhadas por dentro e por fora através do cuidado. Então, a gente aprende a cuidar, a gente cuida da casa, cuida dos outros, cuida das bonecas, cuida dos brinquedos, Dos irmãos, cuida né? dos A irmãos. boneca. A irmã mais velha cuida dos irmãos que materna mais A novos. gente cuida de tudo. E outra coisa que eu venho dizendo ultimamente também, que as mulheres, além de cuidarem de tudo, são obrigadas a cuidar delas mesmas quando conseguem. Cuidar é muito caro, cuidar demanda muito dinheiro também. E tem um detalhe, a gente também tem que aprender a tomar cuidado, porque os homens, cuidado nessa sociedade patriarcal, porque os homens foram subjetivados pela violência. Vou dar um exemplo. E a gente já falou disso aqui 30 mil vezes, mas vou dar um exemplo. Uma amiga minha teve um filho com um homem na França, e ela deixou o marido, e olha que os franceses são meio ensinados, né? Ela deixou o marido com o filho de meses para ir no médico ou algo parecido. Ele resolveu dar banho na criança e derrubou a criança.
Derrubou a criança Ai. de uma maneira agressiva, assim, porque depois veio a se mostrar que, na verdade, era um homem agressivo. Mas por que ele fazia isso? Porque Já ele pra achou mostrar de que não novo. era a tarefa dele, que ela tinha falhado no lugar que convinha ou que cabia a ela atuar, que ela não podia deixar a criança por 2 horas junto com o pai, porque no fundo é um machista e o machismo é universal. Então eu tô contando esse exemplo só pra gente saber que os homens não foram ensinados a cuidar, precisam ser ensinados. Os pais, os avós, os tios, os irmãos, o menino que nasce já tem que ser ensinado a cuidar ganhar um fogãozinho, ganhar um bebezinho pra ele botar no berço, na caminha, Ainda ganhar um estamos muito cachorrinho, longe disso, um né? bichinho pra ele ensinar, adotar um cachorro de rua. Márcia, a quantidade de homens é muito maior que esquecem os filhos nos carros e os filhos morrem do que mães. A quantidade de mães que esquecem é ínfima. Porque foi naturalizado que não é assunto deles. E aí, o assunto deles é fazer violência. Porque- Violência física, psíquica, simbólica, violência o dia inteiro, de todos os jeitos. Sim. Então, E é nunca um o problema. cuidado, né? E nunca o cuidado, Nunca né? o cuidado. Um homem cuidador surpreende. Nossa, como ele é um ótimo pai. Você fica assim, por quê? Porque ninguém espera que o pai seja uma pessoa responsável, Sim. cuidadora. Não, E a gente vai aplaudir, né? Tipo, tem que dar aplauso, parece que não é obrigação. Exatamente. Parece que é um a mais, não faz mais do que a obrigação Não, ser e um quando pai. isso é um desastre, É, eles mas assumem. isso- Isso não é coisa não é coisa de pai. Era pra estar com a mãe. Eles assumem tranquilamente. Então- Se tivesse com a mãe, não tinha acontecido isso. Eles empurram a responsabilidade. Essa divisão sexual e familiar do trabalho, ela precisa ser refletida, pensada, criticada, e precisamos ultrapassar isso. Então a lei serve para isso, né? Exatamente. A sociedade brasileira, será que está preparada para que o pai e a mãe cuidem de seus bebês e crianças igualmente? Isso que a gente está falando aqui. Eu estou falando das mães também, tá? Porque... Não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas porque tem muita mãe que acha que o filho é mais dela do que dele. Também tem isso. E que só ela sabe cuidar. A gente precisa fazer essa autocrítica, porque, por exemplo, outro dia... Eu escutei alguém dizendo o seguinte: olha, tem 2 jeitos de cuidar do meu filho, o meu jeito e o errado. Ou seja, Só tem um jeito Porque- dela. Só tem o jeito dela, porque a gente também fica... Eu fiquei, tá? Tô falando em primeira pessoa. Fiquei muito... super protetora, fiquei meio assim, minha filha é única, eu fui mãe com 36 anos, eu assim, virei uma leoa que peguei a Duda e tudo eu fazia, tudo eu queria fazer e tal, até a minha mãe que me ensinou tudo e que me salvou muitas vezes. te criou. Não só me criou, como criou meus outros irmãos, mas que quando eu cheguei do hospital ainda morrendo de medo, sem saber o que fazer, sem saber cuidar da criança, ela que pegou e me ensinou os primeiros passos todos. Até com ela eu consegui brigar Ah, mas eu sei. em algum momento, sabe? Você tem uns problemas de cabeça. Mas aqui, eu acho que falta um pouquinho também das mulheres ficarem mais conscientes nesse sentido, de pensar o seguinte: se elas estão relacionadas com o homem, que elas se sentem capazes de protegê-las, por que não vai proteger o filho? E é aquela questão de ficar ensinando as crianças a falar mamãe primeiro. Manda falar pai primeiro e pedir as coisas pros pais primeiro, né? Porque a gente ensina os meninos a ficar agarrados em nós, aí depois quer empurrar, os meninos não querem ir. Aí tem os pais que são mole também, ele não quer ficar comigo não, quer com você. Porque quer chutar, né? Essa resposta. E essa questão também da paternidade, desse período aí, os homens têm que ficar mais conscientes, porque senão vai ser 2 trabalhos pra mãe de resguardo ter que Exatamente. cuidar. Isso. Mas Aí ó, seca o essa é a leite, grande tem que cuidar questão. de filho velho e filho pequeno, né? Tá, mas tem um detalhe aí. E cuidar do Não marido. Cuidar do, marido, do filho velho e do pequeno. Tá, mas aí esse é o corte que a gente tem que tomar muito cuidado de sempre fazer. As mulheres não inventaram isso. Na verdade, o filho foi jogado pra cima de... Ele foi posto na sua barriga, claro, você pode ter querido ou não, porque às vezes a mulher quer, às vezes ela não quer. Às vezes aconteceu, às vezes ela foi estuprada. Vamos lembrar tudo isso. Quem é que vai cuidar dessa criança que foi jogada pra cima? E depois ela é enfiada em você e depois ela é jogada pra cima de você. Então aí depois você é culpabilizada por ter educado aquela pessoa. Esse é um dos argumentos que mais eu acho absurdos, de acharem que são as mães que educam os filhos, como se não tivesse pai, como se não tivesse família, como se não tivesse escola, tecnologias, redes sociais, televisão, filme, games e um universo que educa uma criança. Então, eu acho que as mães são seres, vou falar assim, tem exceções, mas em geral, por você ter sido muito responsabilizada e você ter aprendido a cuidar,
realmente você gera uma competência que você não vai ver tão fácil No automático, outros. assim, né? Então, você não vê, porque essa coisa, eu acompanho a história de uma amiga também, acompanho muitas, mas tem uma que eu vejo, a criança quando tá com o pai, que é um casal todo legal, ela passa uma semana sem escovar os dentes, entendeu? Aí depois, quem é que leva no dentista? Quando ela tá com o pai esquece do banho, esquece de escovar os dentes, esquece de fazer as lições de casa. E é um cara, depois faz a cena pública que eu conheço, né? Ele manda pra mim, olha que legal isso aqui, que é umas feministas artistas fazendo não sei o quê. E eu sabendo o que ele tá fazendo com a filha dele quando ele fica, sabe? Que ele nem olha pra criança, não tá nem aí. Ela que se vire, né? Então, é disso que a gente está falando. De homens que não aprenderam e não se responsabilizam. Não, e eu acho que assim, pensando num cenário ideal agora, tá? Imagina esse pai, 20 dias ali, ele vai descobrir muitas coisas, assim como a mãe de primeira viagem descobre, que o cuidado, ele é ininterrupto e é pra sempre. Não é assim, agora eu vou dar uma E dá trabalho, né, Ju? Dá muito trabalho mesmo. Porque você, recém-nascido, ele faz o cocô, você troca a fralda, aí você dá de mamar. Deu de mamar, você bota pra rotar, já deu o horário do outro cocô. E aí, daqui a pouco, você já tem que de novo, e o banho, e não sei o quê, e lavar a roupinha, porque você tem que lavar na hora, senão mancha aquele cocô do início, que é um cocô preto, assim. Sim, ô Ju. Aí, vou falar uma coisa. A minha mãe, que já faleceu, como vocês sabem, e esses dias eu falei, né? A minha mãe, foi talvez com ela que eu aprendi a dizer que como mãe eu sou um ótimo pai, porque eu acho também que uma mãe boa é meio pai, um pai bom é meio mãe, e a gente vai se equilibrando nesse lugar, né? Mas eu me lembro que uma vez alguém me fez uma entrevista e disse assim, o que você perguntaria para sua mãe hoje? E eu me lembro que eu disse assim, mãe, por que você não nos abandonou? É tipo, a minha mãe tinha 5 filhos e ela falava que tinha um 6º. Porque ela cuidava de 5 filhos, mais meu pai, que ela tratava como se fosse um filho. E pior, se ela não tivesse feito tudo que ela fez, ninguém teria sobrevivido naquela casa. Ninguém ia ter tomado banho, ninguém teria comido, ninguém teria estudado, ninguém teria resolvido cuidar da própria vida. E é um trabalho não remunerado, né, além de tudo. E apagado. E eu nunca entendia por que ela reclamava tanto do trabalho, até que eu fui crescendo e fui entendendo. Mas eu via minha mãe reclamar do trabalho, sendo que ela só trabalhava em casa. Mas era muita coisa. Com 5 filhos. É que a gente não sabe. E aí, por exemplo, hoje em dia, quando a licença paternidade são só 5 dias, o marido, numa família tradicional, o marido provedor, tá? Uma família de classe média, vamos supor um cenário assim. O marido provedor e a mulher... Ele pensa o seguinte, amanhã eu tenho que acordar e tenho que trabalhar, então eu tenho que dormir a noite toda, senão eu não vou render no meu trabalho. E aí, fala com as mulheres, com a gente, como se a gente não... você vai ficar em casa o dia inteiro? Você pode. Só que assim, o ficar em casa o dia inteiro, gente, é enlouquecedor. É enlouquecedor a quantidade de coisas que você tem que fazer durante todo o dia. Algumas vezes, durante os primeiros meses de vida da Duda, eu passei o dia inteiro, eu não conseguia tomar banho. Quando eu consegui ir pro banheiro, e olha que eu tive ajuda, tá? Eu tive ajuda paga, tive ajuda da minha mãe, eu tinha gente para cozinhar para mim, eu tinha toda a estrutura. Eu tinha que levar, às vezes, o carrinho para dentro do banheiro, para eu ficar olhando para ela enquanto eu me tomava um banho rápido, e aquele leite vazando e tudo. Então, assim, mesmo com a licença paternidade, mesmo com o cuidado dividido, vai ser muito difícil os homens entenderem tudo o que acontece dentro do nosso corpo, dentro da nossa cabeça, com os hormônios que ficam oscilando. Então, a gente realmente precisa de ajuda, e ajuda integral mesmo, sabe? Esse ponto que a Márcia trouxe. Não é aqui... ajuda, né? Ai, meu Deus. Que susto. Opa, confirmou! Isso que acontece quando a gente fala uma verdade absoluta. Ô, Ju, Alice. Esse ponto que a Márcia trouxe de perguntar à mãe dela por que ela não abandonou as crianças, né, os filhos, eu tava pensando o seguinte, nós como mulheres, querendo ou não, acho que a maioria dos lares dos brasileiros tem uma mãe possível. Então a gente tem uma referência. Não importa como a mãe foi, a gente vai ter. Mas quanto aos pais? Grande parte dos lares tem pai ausente. Então, esse pai que vai ficar em casa, qual vai ser a referência de paternidade que ele vai ter? Tem que ter um curso de conscientização. Porque, vamos supor, né, a Brisa é uma menina. Mas se ela fosse um menino e futuramente ela tivesse que cumprir esse papel de ficar 20 dias em casa para ser pai, qual seria a referência se ela não tem um pai? Que o pai dela é ausente. Então, acho que vai ter que fazer uma cartilha para explicar para os pais que é a partir daquela referência dele em diante, né? Porque grande parte, acho que a maioria dos pais que vão ficar em casa auxiliando as mulheres não tem pai como referência também.
Então fica aquele buraco. Aí vai ser a mulher ensinando o cara a ser pai. Não é um pai cuidador, provavelmente. E também tá tudo bem, né? Porque é questão de referência. Talvez o cara nunca teve. Só que não dá pra simplesmente deixar ele ficar 20 dias em casa sem a consciência de que é pra paternar. Não é pra fazer raiva na mulher, fazer o leite secar. Não é sentar no deitado, sofá e falar, traz a segurando cerveja! Não, segurando Não, criança é por isso que sabe? eu gosto de quando você diz que tem que ser uma educação entre o público e o privado. Porque a gente está falando de funcionários que vão receber a licença, então as empresas junto com o poder público, Tinha que fazer inclusive esse trabalho, tem um lugar muito especial aí de reeducar a natureza do que é ser homem, de fazer com que os homens pensem o que é ser homem nessa sociedade. E tem várias formas de O que é educar, procriar né, nessa sociedade, o que é paternar nessa sociedade. Você gostaria de ser como aquele pai ausente ou aquele pai que você não teve? O que significa a ausência de um pai? E não é sobre uma figura de um pai no sentido da masculinidade em si, mas é no sentido de uma criação mesmo, é no sentido de uma divisão de responsabilidades. Não dizer isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Tô falando sobre o cuidado mesmo. É isso aí que você tá falando, a responsabilidade. É a responsabilidade. Essa é uma categoria a ser aprendida pelas pessoas para que elas possam se tornar sujeitos éticos, sejam mulheres, sejam homens ou pessoas de outros gêneros. Mas isso só vai ser possível se as pessoas realmente fizerem uma reflexão acerca daquilo que é o seu dever. E o que você está apontando, eu acho que é o mais essencial. O sujeito tem que se perguntar o que significa ficar em casa 20 dias sem incomodar a mãe da sua criança. Sem contar que eles acham que é ficar lambendo o menino o dia inteiro. Pega o menino e tá ajudando. E aí esquece de cuidar de quem deu a luz, que é a mãe. Sarah, vai né? limpar a casa. Deixa eu falar um negócio aqui também. Eu tava fazendo a conta, né? Agora as mulheres as mulheres que foram eternamente donas de casa, elas já estão conseguindo se aposentar como donas de casa ou receber pensões porque ficaram ali naquela servidão e tal. Vocês sabem quanto tá custando uma diarista? Eu sou uma pessoa que vivo sem empregada. Mas eu fui ver o preço. R$200. 250, 280, 300, dependendo da coisa. Imagina uma esposa que passa a vida fazendo isso sem receber realmente nada. E uma mãe, a mãe que se dedica a cuidar de uma criança. Gente, é infinito, quando eu gente. falei aí da minha mãe com 5 filhos, eu tenho uma, que já é uma mulher adulta. Mas, gente, eu nunca mais quis ter filho. Eu também não, Márcia. Eu nunca mais quis ter filho porque realmente é muito difícil. Trabalhoso, né? Trabalhoso. E quando você... Uma coisa que eu aprendi depois de velha também, eu aprendi que eu fui mãe solo. Porque na minha época, como eu não era... Eu sabia quem era o pai dela, fui até casada com ele, mas eu não tinha essa noção de que eu criei sozinha, entendeu? Então, agora que a gente sabe que a gente cria sozinha, que a gente é uma mãe muito incrível, que a gente é uma mãe super potente, é até perigoso. Tem que ir lá se desmanchar também, né? Sim. Tem que ir lá fazer autocrítica, fazer autoanálise, fazer, sei lá, terapia, para se perguntar, para não virar uma pessoa que... obseda, né? E que se torna assim uma espécie de vampiro em cima do filho. Como fazer um filho... Exatamente, porque aí você fica tão codependente do teu filho, do É cuidado, isso. do afeto. Quando E ele começa a ir pro mundo... de achar que é dona. Você acha que é dona, você acha que tem que tomar as decisões por ele. Eu conheço muitas mães que se perderam um pouco nessa identidade de quem é ela individualmente, quem é o filho individualmente, por conta dessa... devoção extremada àquele ser humano. E Né? lembrar que o filho tem um CPF, né? Ele tem um isso. poder e direito de isso é escolha também. importantíssimo. Isso é importante. Mas outra coisa que eu acho também legal nessa conversa sobre pai da gente pontuar é que assim como a gente não deve nem culpabilizar as mães, a gente também não deve idealizar os pais. E uma coisa que eu tive pra mim, que eu aprendi, que eu acho que vale a pena dizer pra todo mundo, é que assim, nós não temos a obrigação de ensinar os marmanjos com quem a gente teve filho a serem pais. Então, eu nunca quis isso. Eu nunca fui ensinar o pai da minha filha a ser pai. Isso não é obrigação minha. Ele que aprenda. É que nem a gente Isso ficar é ensinando verdade. homem a ser um pouco mais justo, um pouco mais digno, não tenho essa paciência. Então, não acho que essa seja uma obrigação nossa de fazer aquele homem entrar dentro de um esquema de dizer pai. Aí minha filha cresceu e aprendeu. Ela disse, mãe, entendi tudo. Aí eu, então tá, meu amor, e nós estamos aqui bem felizes e seguimos em frente. Pai, E a gente sempre vai dar conta. pai só vai ser necessário se ele for um cara legal, senão ele é realmente algo que eu não vou pronunciar expressões assim que não valham a pena aqui na nossa elegância, Sim. né? Mas eu acho o seguinte também, quando pais e mães tiverem licença parental iguais, eu acho que isso pode mudar, gente.
Porque, pode escrever, esse filho, Concordo. ele vai enxergar o pai e a mãe da mesma forma. Porque logo de cara, tem aquele olhinho que ainda não, que vê um vulto, que não sabe direito. Eu me lembro muito profundamente a primeira vez que a Duda, o olhinho focou no meu enquanto eu estava amamentando, e a gente teve uma conexão tão bonita. E a mãozinha assim no Aquela peito, mãozinha assim. no peito. Então, a mão da assim, Brisa seca, a mãozinha magra, menina, assim. o pai não tem o leite para dar, mas tem a mamadeira, em algum momento vai entrar uma mamadeira. Eu acho, Tem o som da voz, tem o né? som da voz, tem o cuidado, tem o cheirinho, tem o limpar. Eu acho que essa conexão, os pais também podem evoluir, desenvolver com o filho, né? E sempre tem louça pra lavar, Banheiro, cama pra arrumar, sempre limpar, tem conselho, o gente. supermercado pra fazer. Supermercado, O cara olha, pode eu vou ser falar, um pai o legal. Eduardo Moreira me ajudou muito nesse, eu sempre cometo esse erro de dizer isso, foi mais que obrigação, mas essa parte toda do cuidado da casa, com o cuidado da comida, com o cuidado comigo, ele teve, sabe? Ele, apesar de trabalhar muito, a responsabilidade realmente ficou mais comigo nos primeiros meses, e ele ficava sozinho com a Duda raramente, porque eu também estava ali o tempo todo, pronta, presente e tal, mas isso ele ajudou, ele me proporcionou uma segurança, eu sabendo que tudo em volta estava funcionando, organizado, né? eu conseguia ficar um pouco mais tranquila. Agora, né? uma dica rapidinho para os pais que estão em casa cuidando das suas esposas, né? Já tá treinando. Lavem os banheiros da gestante, porque parece que fica no esquecimento. Homem não gosta de lavar banheiro e não lava se não mandar. E aí, quando a mulher tá cheia de ocupação, preocupando com o leite, com a criança, eles vão fingir de sonso. Lavem os banheiros, gente. Mas Deixa olha de ser só, sonso, e eles ainda malandro. dizem que a muito gente que tem fácil. mania de limpeza, porque pra eles a tolerância à sujeira é maior. Vai tomar banho, já pega a toalha, Eu li bota aqui, alguma pega o detergente, pesquisa que né? agora eu não vou saber trazer pra vocês onde é, mas eu acho que eles têm uma tolerância maior. Ah, Ou acho que não enxerga. e uma dica boa, não você pega, enxerga, pega né? a sacolinha de mercado, bota detergente assim, ó, passa no box, que você vai tomando banho e lavando o Não negócio dá de essa uma dica vez. não, que eu tive que fazer É lá em rápido. casa. Deu tudo errado esse Ai, negócio meu da sacolinha. Ficou tudo lameado. Sacolinha não deu essa- branca, isso aí que é não vai coisa do manchar. Instagram, não vai Olha lá, nessa tá vendo? não. Não sabe nem limpar com essa Pera aí Eu- que a Suziana quer Não, falar. eu queria puxar um assunto que a Márcia disse sobre esse papel pedagógico que dá uma certa preguiça, mas eu sinto lhe dizer, Márcia, sobre essa contradição, que esse papel já acontece quando você é uma militante feminista cotidiana. É impressionante, porque não tem como muito fugir de um lugar pedagógico quando você é antissistema. Não, tudo bem, mas aí você fica falando para o geral. Sim, Na, óbvio. na teoria, no sim. abstrato, no sociedade vamos refletir, mas você não tá com aquele negócio dentro de casa, te importunando, te atrapalhando nessa hora. sim, vai estudar. Secando Não, o leite vai, antes da e aí? A gente pode fazer um tutorial. Que tal, empresas? Boa, boa. Vamos fazer um tutorial. empresas. E a gente manda forward já facilita Juliana, você muito o podia nosso fazer trabalho. um documentário assim, né? Pegar, fazer um Por reality falar em na documentário, casa. hoje aguarde que a gente tem uma notícia Tem uma maravilhosa notícia. pra pro vocês. CL. Faz um Só uma documentário, dica. tá? Só Visita, uma ele dica. fica como reality, acompanhando um casal funcional, cuidando de filhos, e um casal de mamãe Não, que depende. eu queria Pra só gente poder fazer ver uma a proposta diferença. também. Eu acompanhei esses dias no Instagram falando de paternidade de um casal de pais gays e que eles foram adotar um filho e essa criança tinha 4 irmãos. E eles não quiseram separar os Eu 4 vi. irmãos e eles adotaram 5. E se tornou uma missão da vida desses 2 pais. De repente, esse casal que tinha um sonho e estavam vivendo um sonho com os filhos, um deles pega dengue hemorrágica e morre. Ai, Ui, meu Deus. nossa. E no leito de morte, um deles pediu, por favor, não abandona nossas crianças. Foi o último pedido dele. E eu fiquei tão emocionada com essa história. E esse pai, ele assume essa missão e ele fala assim, era como se o meu amado que me deixou fosse uma ponte com esse lugar tão lindo que foi eu me tornar pai dessas 5 crianças. Nossa, que E aí, eu acho que Nossa. assim, esse exemplo, o nome dele é Daniel Rocha Braz, adotou junto com o marido Jonathan 5 irmãos Nossa. para que eles não ficassem separados. Nossa, que E ele coisa hoje linda. tem uma empresa de bolos e pudins que ele vende, ele dá entrevista sobre a paternidade.
E eu acho que é sobre outros exemplos de masculinidades Bonito. possíveis, né? Então é possível Bonito isso. outras paternidades e quem Gente, quiser... possível e é lindo. é lindo. Então sejam bem-vindos a esse Sejam universo do bem-vindos, paternar. Viu? Boa. Agora o papo também é seríssimo, tá? Vamos falar, sabe do quê? De dinheiro. Ou melhor, da falta dele. Aproximadamente Precisamos, né? Queremos! 80% das famílias no Brasil estão com dívidas. Esse é um recorde histórico, tá? A maioria da população está submersa nos juros estratosféricos no cartão de crédito e estão usando o cheque especial como se fosse parte do salário. Olha, sem julgar, tá? Porque a vida tá cara, muito, a gente sabe que tá cara, enfim. E estamos todos mais ou menos no mesmo barco, só que alguns estão de iate, outros estão de canoa, né? Eu já passei por isso em alguma fase da minha vida. Eu acho que todo mundo aqui já passou, em algum momento ter que se organizar financeiramente. Ou tá passando. Gente, Ou tá passando. Com a palavra Sarazar, nossa pré-candidata. Vamos lá. Não, essa questão de finanças, gente, um dos motivos que eu quero ampliar muito meu espaço de voz é sobre essa questão de finanças de mulheres. Por quê? Por mais que você parta do mesmo lugar... Gostei, hein? Emancipação econômica. Não, Porque a verdadeira liberdade é a Sim. liberdade financeira, né, Márcia? A liberdade financeira, mas, Ju, eu tava pensando esses dias sobre as minhas finanças, que dói você sentar e pegar o seu bolso e analisar. Aí eu comecei a ver que a maioria dos vermelhos do buraco que eu me enfiei era sobre culpa no dinheiro. Aí eu comecei a pensar que não tem como falar de finança com todo mundo do mesmo jeito. Vamos falar de mulheres, mas vamos ter vários grupos de mulheres. Então vai ser mulheres periféricas, tem um jeito de lidar com dinheiro. Porém, mesmo nesse grupo, vai ter as mulheres que têm filhos solos e tal. E aí, igual eu como mãe solo, por exemplo, eu comecei a ver que a maioria das minhas escolhas foi focada na culpa, que eu não sei que culpa é essa, de onde ela veio, mas não era nem sobre a minha escassez, era da Brisa não ter que ter a mesma escassez que eu. Sabe? E aí você faz o quê? Você não coloca aquele planejamento real, sabe? Aquela coisa assim, ó. Isso é lógico, isso é prático. Você pensa só na emoção. E a finança da mãe, ela é muito emocional, sabe? É um dinheiro que você fica assim, não, mas eu não tive isso, minha filha vai ter. Aí você vai lá e emprega o seu valor, né? O dinheiro naquele negócio, talvez você não pode. E aí eu fui conversando com algumas amigas minhas, e a diferença sobre a forma de economizar das que... estão no mesmo lugar que eu, assim, de periferia e tal, mas que não têm filhas, e as que têm, é a mesma conversa. Em questão de dignidade de moradia, né? Em questão de ter uma vida digna, de alimentação. São coisas, assim, absurdas, que é tudo ligado ao emocional. Então, tinha que ter uma conversa diferenciada pra mãe. Eu acho que até a pessoa, quando tem uma classe mais elevada, ainda assim, quando é mãe, o dinheiro dela não é só um dinheiro, sabe? É um dinheiro cheio de emoção, assim, que eu acho que pra mim atrapalhou. Que eu fui ver, atrapalhou, né? Claro. Você tem toda razão. A gente tem uma relação sempre emocional com o dinheiro. É impossível não ter uma relação emocional com o dinheiro, porque ele representa, nesse sistema onde vivemos, o sistema capitalista, representa justamente a nossa possibilidade de nos mantermos não apenas vivos, sobrevivendo, mas também relacionados, porque somos uma sociedade baseada em classes, e classe significa desigualdade social. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Logo, estamos mergulhados na desigualdade e ela gera ansiedade para todo mundo, exceto para os bilionários que conseguem abocanhar a grande parte. Mas eles se alimentam dessa ansiedade da gente. Eles não precisam ficar Mas sabe uma coisa? Eu li isso no livro do Michel Alcoforado. Nenhum bilionário acha que tem dinheiro o suficiente. Tá sempre querendo mais, isso e mais, muito louco, e mais. cara. O dinheiro também é uma questão para quem tem muito. Aí temos... Aí é um problema gravíssimo, acho que psicológico. É demônio mesmo, né? Não, eu acho que a gente tem que trabalhar. O dinheiro Tem vira um deus, né? Vira um deus. Um deus a ser seguido. Né? Mamon. Acho que vira um vício, né? Mamon. Não, Deus mas do por dinheiro. exemplo, essa É um fetiche também. Essa transformação porque do dinheiro em fetiche, mercadoria porque o em si. dinheiro, o número, vira poder, né? Acho que é mais isso. Mais do que o número, é o poder que aquilo te dá, né? Tem especialistas que ajudam as pessoas a sair desse mar de dívidas. Às vezes, não é só um problema de orçamento, é de administrar mal as finanças, sim, entendeu? justamente. Aqui no ICL, por exemplo, a gente tem a Débora Maganha, que fala desse assunto de endividamento o tempo todo. Você procure saber, ela dá cursos incríveis, tem um investidor mestre, tem muitas alternativas. Nas escolas agora,
no currículo oficial. Tem finanças, Tem né? educação financeira agora. Ainda bem. Eu tenho um claro amigo que a- queridíssimo, inclusive, que que dá dá professor de aula. matemática e finanças. Que agora eles estão começando a falar sobre investimento, sobre os códigos do dinheiro, o quanto que você não pode gastar mais do que você ganha, do que você tem. Eles usam meio que a mesada como um... Agora, Como uma dica pro ICL até. Ah. Eu acho que precisa existir uma introdução para finanças. Para eu poder chegar nesse nível de entender o Eduardo falando de finanças, a Débora, eu tenho que ter noção de como que essa finança vai ser gerada. E aí a questão do emocional. Precisa ter essa conversa filosófica sobre a questão do gasto. Um exemplo, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me sustento desde os 14 anos de idade. Então, a forma de lidar com finanças para mim, ela é imatura, porque eu troquei a fase. Essa idade de 14 anos não era pra estar pagando aluguel. Então, eu já coloquei uma maturidade além do que eu precisava, ficou uma falta aí. Então, esse período que eu tinha que estar gastando dinheiro com tênis de Sandy e os caramba, a minha mente dela guarda, que eu preciso em algum momento ser supérflua, e eu não tive essa oportunidade. Aí, quando eu custei chegar num trabalho que eu tenho hoje, que é o trabalho do ICL, que eu consegui me estabelecer melhor, que eu tenho um salário digno, o que eu penso, Juliana? Agora eu vou me colocar no lugar que eu mereço. E aí eu coloco o quê em prioridade? A Ana Brisa, que é minha filha. Claro. Só que aí eu sou mãe solo. E aí eu tenho também uma referência de escassez. Então, as minhas finanças vão virar para aquilo que a Brisa não pode passar falta. Só que, ao mesmo tempo, o filho é muito cobrado em relação aos pais. Aí, na hora que a gente pensa que tá andando direito e falou, não, agora eu estabilizei, aí vai vir uma questão dos meus pais, por exemplo, que tá com problema de saúde. Eu sou a pessoa que eu tenho que ajudar. Cara, nunca chega o seu momento. Então, é o seu filho como referência, os seus pais como referência, e há um dinheiro só pra tudo. Vira aquela confusão, é uma cara. pessoa só pra prover Sim. tudo, né? Não, Não, tem que ter esse interessante. preparo pra poder entender Sim. sobre o tal do gasto, o que eu posso, o que eu não posso. Aí tem que vir alguém primeiro falando sobre questão psicológica, de como você lidar com cada caixinha do seu lugar, pra você conseguir direcionar, E senão claro, não dá certo. você vai usar o dinheiro para compensar todos os seus problemas emocionais. Aquelas pessoas que a gente chama de consumistas. É isso. São pessoas que ficam tentando, através da compra de alguma coisa, Tapar do o gesto buraco, de comprar. Seja a infância mal resolvida, a adolescência mal resolvida, Sim. falta de amor, falta de conversa, falta de atenção, a pessoa se sentindo desamparada, abandonada, a pessoa com falta de tudo, e aí ela bota o dinheiro para justamente tapar esse buraco. Agora tem o que a gente está comentando também, é esse fantasma da pobreza, né? Então, quem já foi pobre fica com o fantasma. Mas, inclusive, essas pessoas que você está dizendo que de repente são muito ricas, não tem esse fantasma, mas, num certo sentido, fetichizaram, a gente pode dizer. Elas começam a fetichizar o dinheiro. E são pessoas que entram numa espécie de delírio econômico. Então, delírio, eu conheci uma mulher, eu conheço muitas pessoas muito ricas, assim, mas teve uma que um dia ela tava com esse negócio, podre, assim, uma das fortunas maiores da França. E ela tava com uma síndrome de avareza. E eu fiz um dossiê pra revista Cult, que chama Filosofia da Avareza. Filosofia da Avareza. Essa mulher era riquíssima e tava com esse negócio, meu dinheiro vai acabar. E todo mundo me pede dinheiro. E eu pensei, coitada, ela tá com um negócio que quando a pessoa tem muito dinheiro e ela se autodesvaloriza, ela começa a achar que todo mundo só tá perto dela por causa do dinheiro dela, porque ela não tem outra coisa pra dar que não seja dinheiro. Aquele assunto, Aí vira pobre menina aquele rica. tema é tão pobre que só tem dinheiro. Exatamente. Exatamente. Isso. E aí a pessoa tem um puta de um complexo de vira-lata, ela se acha uma pessoa, na verdade, muito desinteressante, e aí começa com esse discurso, os outros só querem meu dinheiro. Tá, meu amor, você não tem mais nada pra oferecer além do seu dinheiro? Mas será que não é porque, Márcia? Nada mobiliza os outros na sua direção além do seu dinheiro? Mas é porque, será que não é porque ela teve isso também? Se aproximava das pessoas por interesse? Aí acaba que meio que troca. Também, mas é que assim, projetou, né? existe... Aí só troca a mas é projeção, que eu né? acho que também, assim, numa sociedade capitalista, onde a mercadoria e o dinheiro é uma mercadoria em si, que você compra o dinheiro compra seu tempo, o tempo compra a mercadoria... quer dizer, o tempo compra o dinheiro compra a mercadoria, é uma relação dialética que vai trocando, onde o dinheiro vai ser louvado como a mercadoria master, além do tempo, como um fetichismo
maior, onde eu vou ter que ter tanto dinheiro. Os ricos, eles são um exemplo maior para todo mundo que está abaixo deles nessa cadeia alimentar que se chama capitalismo. Nesse topo da cadeia alimentar estão os ricos, os capitalistas, a alta burguesia ou a classe dominante. Veja, o capitalismo tem mais isso. O capitalismo é um regime que precisa implantar em você esse afeto. Então, da avareza. Isso. E os ricos, os podres de ricos, bilionários, eles têm isso. E aí é a partir desse princípio, porque é um princípio ético, moral e estético, um princípio que abusa do trabalho dos outros, o dono lá da empresa, ele abusa do trabalho dos outros, ele se coloca numa posição daquele que tem o direito de praticar esse abuso, e o nome desse lugar, se a gente pensar de um ponto de vista da afetividade em jogo, é justamente essa avareza. O Max Weber... Fala, Max Weber vai falar agora. É que é bom, gente, tem aquele livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É bom ler esse livro, porque lá ele fala da filosofia da avareza. O que é? O costume do dinheiro, a autorização para explorar os outros. E, claro, isso pode ser dentro de casa. O marido que explora o trabalho da mulher, a mulher que explora o trabalho da empregada doméstica e assim por diante. Mas nas empresas, em qualquer universo, isso está dado. É o jogo do capitalismo. Ô, Márcia, dentro desse sentido... Pode continuar. Fala. Não, eu só queria colocar... Quando você traz, né, esse assunto e desse... o rico, burguês, como uma vitrine, existe também a criação da necessidade para o pobre. Ou seja, e aí quando você fala que você tinha 14 anos e você teve que pagar um aluguel, mas ao mesmo tempo, e a Márcia trouxe o dinheiro como um lugar de distinção social, o neoliberalismo e o capitalismo colocam a mercadoria como um signo de distinção e de platô, aonde a felicidade vai estar ali. Ou seja, Só para concluir agora esse assunto, que é esse nível de endividamento dos brasileiros, as mulheres são maioria, tá, endividadas, e algumas coisas que faz a gente... sentido. Porque são mãe solo, porque ganham menos, porque estão tem mais endividadas responsabilidade pelas betes também, tem que cuidar do orçamento doméstico, enfim, são muitas questões, né? E o que nos interessa é esse recorte mesmo, né? Então, qual a solução? Muitas vezes a mulher ela pega o cartão de crédito e parcela um supermercado do mês para a família e aí vai se endividando. Aí não consegue pagar o valor cheio do cartão de crédito e paga aquele pagamento mínimo. Vai naquele pagamento mínimo, quando chega no final do ano é 500% ao ano de juros, sabe? Então, é uma bola de neve gigante. Então, a gente a gente fica pensando, mas qual é a solução? A solução, o governo está pensando em soluções, com desenrola, e educação financeira, gente. Não, e além da educação financeira, gente, contar também que o mínimo pra gente hoje é muito maior do que o salário que a gente ganha, né? Então, se a gente fazer uma compra básica o salário do mínimo mês, é cara, muito baixo, né, vai metade do salário se eu comprar o que você precisa mesmo, sabe? E não é com luxo, não. A alimentação tá caríssima, né? O básico tá caro. Então, o salário é muito indigno. Não vai ter como ela gastar o cartão de crédito e pagar a fatura inteira, porque o salário não dá pra poder pagar, né? É muito complicado. E a responsabilidade sobre as mulheres é muito maior. Muito maior. Justamente quantitativamente e do ponto de vista operacional mesmo. Se ela é mãe solo, ela vai ter que se responsabilizar por ela, pelo filho e por todas as demandas. Por isso que o Bolsa Família, quem cuidava disso era a mãe de família. Porque no Brasil também, o tal chefe de família hoje são as mulheres. A maioria E continuando esse assunto difícil, mas... Peniafobia, vocês já ouviram falar? Medo de pênis. Essa podia ser medo de pênis, mas não é pior. Que tem uns que é medonho, Essa palavra quer dizer, sabe o quê? Fobia financeira, que atinge cerca de 12% da população economicamente ativa em países ocidentais. É o quê? É um medo, uma ansiedade de ficar pobre, que você já começou a apontar isso lá com a tua amiga bilionária, o assunto. Medo de perder emprego ou de reduzir o padrão de vida. Vocês estão sabendo sobre isso? Ultimamente tem se falado muito sobre a peniafobia. Faz sentido, vem de penúria também, né? Exatamente. É a penúria. De penar. Era uma deusa grega, sabiam disso? Era uma entidade lá na mitologia grega. Tem um mito da invenção do nascimento do amor que diz que um dia Pênia
que era a pobreza, se encontra com Poros, que era a abundância, os dois têm um relacionamento e nasce o amor a partir disso. É curioso, né? Não é o nosso assunto, mas só para dizer que é um termo Existe, assim que né, tem uma história, é um termo grego. E é isso que a gente estava falando, a pessoa fica panicada de perder algo que ela não tem nem como perder, a não ser que ela seja louca, né? A não ser que ela seja, sei lá, uma pessoa que saiu, que psicotizou, que saiu da porque cena. tem gente que sente, né, Sara, culpa em gastar o dinheiro. Assim, no nosso caso, como artistas, nós somos autônomas, né? E a gente trabalha... Investe no nosso, sempre na... Não, e outra, além disso, a gente é trabalho sazonal muitas vezes. Sim. A gente tem, quando eu fazia novela, era trabalho por obra, né? E eu demorei para ter um salário bom. A gente tinha aquele salário ali que dava para se manter, passar bem o mês e tal. Mas qual era a minha grande preocupação? E eu tinha um pouco de quase que tinha uma peniafobia também. Porque eu tinha que guardar o máximo de dinheiro que eu conseguisse durante aquele período de 8 meses da novela. Porque depois eu não sabia se eu ia ter contrato rapidamente. Às vezes eu ficava um ano tendo que me sustentar, né? Até arrumar algum trabalho fixo, alguma novela que pagava melhor, ou teatro, às vezes você estava no teatro, ganhava sua bilheteria, o teatro não fazia sucesso a peça, você tinha que se bancar ali, realmente assim, eu passava, agora eu, graças a Deus, tenho uma outra vida, mas eu já tive muitos momentos de não dormir, pensando se eu ia conseguir pagar o aluguel. Mas eu passo esse momento, mas... Então... Pode falar que depois... Não, mas é porque eu quero colocar o seguinte. Então, uma coisa é você viver numa classe média baixa, ou até mesmo na pobreza, que você já tá sabendo que o negócio é realmente muito difícil, e você ficar com medo nisso, né? Você é um artista, a gente aqui, todo mundo trabalha assim, né? Exatamente. Vai todo mundo arranjando os dinheiros e sobrevivendo. Eu sou escritora, né, gente? Vocês podem imaginar. Eu dei aula em universidade muito tempo, mas hoje em dia eu não dou mais. Então, é assim, vamos vivendo do dinheiro que vai aparecendo. Mas, acho que é muito diferente quando você tem, e aí você entra em estado de delírio, sabendo que você não vai perder. Quer dizer, qual é a fantasia que rola para essa pessoa endinheirada, que se apega a um dinheiro que ela sabe que ela não vai perder? Esse prazer obsessivo de reter, a coisa que eu tava chamando de avareza. Você tem um prazer de ter tudo pra você, de ter muito, de ter de um jeito assim, que você nem vai poder gastar na vida. E tem muita gente que vive assim, muita gente, quer dizer, uma minoria da sociedade, 1% da sociedade que vive desse jeito. E essas pessoas, eu acho que elas têm uma espécie de psicopatia, é uma relação mórbida com a grana. Uma grana que você não pode gastar, que não vai fazer bem a ninguém e que para você também não está fazendo bem. Então você deveria doá-la. E aí, os ricos deviam doar mais seu dinheiro. De preferência pra mim, caso alguém quiser. Doa pra mim, né, Sara? Doa o seu dinheiro. Clique aqui. Se você está com um delírio de dinheiro, achando que você tem... que todo mundo tá querendo só o seu dinheiro, livre-se dele, dê para os pobres. Diga-me, já diria de avós. Gente, seria... Mas essa história, ela é concreta. A pessoa que tá passando por isso, ela pode ser uma classe média alta. Mas, vamos supor, chegou numa época da vida e a pessoa parou de trabalhar, então parar de entrar o dinheiro e ela só vai tirando daquele montante que tem, então ela vê aquele número que não é pouco, mas ela vê aquele número diminuindo e ela dispara esse medo. Perdendo a qualidade de vida, né, e a qualidade de vida que ela tinha, porque você tem um lugar de distinção, como bem disse a Márcia. E você conhece muito bem num país como o Brasil, de tanta desigualdade, o que significa o lugar dos pobres, o que significa o lugar de uma classe média. Porque a classe média trabalha pra caramba. Muito. A classe média paga um imposto pra caramba. Então também não é legal ser de classe média. Tem uma classe média que não é a alta, que ela fica num entremeio entre o público e o privado ali. É uma escola particular, mas não é tão boa assim. É um hospital, mas não é tão bom assim. Só não é tão ruim. Mas também não é tão ruim. Então esse lugar de perder essa dignidade... que o capitalismo oferece, é isso. Justamente... Compra dignidade. Você compra um lugar, né, na sociedade. Eu você acho compra que é um muito espaço. relativo, porque é sobre você não querer voltar para aquela posição que você conseguiu eliminar, que era desconfortável. No meu caso, não é sobre dinheiro, até porque eu não cheguei nesse nível de ficar pobre. Eu tô pobre ainda. Então não tem como posso ficar mais pobre, né, agora e voltar pro antes, que era muito. Mas no meu caso hoje, gente, eu tenho pavor de verdade, pavor de precisar depender de transporte público de novo.
Porque eu precisei demais a vida toda. Eu morava em Diadema e trabalhava na Barra Funda. E meu horário de trabalho, eu saía de lá 00:40. Era um terror voltar pra casa, pra chegar, pegar aquele tanto de metrô baldeação, chegar no terminal e até ônibus. Várias vezes eu cheguei no terminal à noite, não tinha, eu tinha que ir a pé de lá do terminal até o bairro de Diadema, ir de Fora o madrugada. perigo, né? Sim. Então era tanta... Eu falei, gente, quando eu tiver condição de ter um carro, eu falei, não vou nem na padaria mais a pé. Aí... Eu não tenho carro. Eu não posso ter carro. Eu não tenho dinheiro pra ter carro, por exemplo. Eu não tenho carro, não tenho funcionária que trabalha na minha casa, vivo sozinha. Por sorte, no meu passado, comprei um apartamento. Tenho uma vida muito modesta, muito simples. Mas você mora muito bem. Mais confortável, bairro, sim. né? Sim, mas olha, eu sempre tive, porque eu também venho desse lugar de pobreza, eu sempre fui uma pessoa cuidadosa com dinheiro, mas sem perder a ternura. Isso, sim. E aí eu acho que tem uma diferença entre você ser uma pessoa que foi cuidadosa, mesmo não entendendo como é que funcionava, Sim. uma pessoa que acaba sendo conservadora, né, na hora de ganhar seu dinheirinho também, e de gastar também, e diferente de você ser uma pessoa endinheirada que está mergulhada na paixão do dinheiro, na Olha, paixão vou falar da uma coisa pra ostentação, vocês. porque a ostentação é um Na lugar que minha- precisa se dizer É também, isso que eu nesse ia falar lugar. agora, porque eu tô te cortando muito hoje, Imagina, desculpa. relaxa. Ui, o chat vai ficar puto comigo, desculpa. Tem dias... Se vocês não sabem, mas tem um programa que tem uma diretora falando comigo, então às vezes quem corta não sou eu, né? Patrícia Rubano. Não, e às vezes a gente Denuncia, viaja também. denuncia. A gente viaja. A gente Fala aí, se Ju, a gente viaja. Não, é também. porque eu ia falar só contar uma história rápida, porque uma época, quando eu era paquita e depois quando eu fiz malhação, não sei o que eu comecei a guardar dinheiro, a minha mãe sempre falou, dinheiro não leva desaforo pra casa. Não, essa é uma frase Minha mãe importante, sempre é. foi muito assim, minha mãe sempre teve que administrar o dinheiro lá em casa, porque ela era a provedora, não o meu pai. Então ela sabia que aquilo que pode faltar. Então ela falava, Ju, guarda o dinheiro, e eu sempre guardei dinheiro. Eu consegui comprar um apartamento muito nova, porque eu comecei a trabalhar aos 11 e sempre guardei muito mais. Tinha outras meninas que trabalhavam comigo que gastaram, iam em restaurantes, moravam melhor do que eu. E eu morava num apartamento de aluguel Modesto? em Copacabana, modesto mesmo. E guardava o máximo de dinheiro que eu conseguia e consegui comprar um apartamento antes dos 30 anos. Orgulho de Eduardo Moreira. Eu fiz ali tudo certinho, paguei. E tinham pessoas que ganhavam mais do que eu fazendo malhação, por exemplo, Que não. homens, né? Que compraram o quê? Em vez de comprar um apartamento, Carros. compraram uma Porsche, compraram uma BMW, A ostentação. pra poder ostentar e pertencer a um lugar que hoje... Cara, e É porque daí? eles Vai foram morar espertos, dentro da não, Porsche? Ô, Ju, é Vai porque- pagar o IPVA da Porsche? Mas é que e o com essa seguro da Porsche- Porsche? Pensa! É que essa Porsche vai pescar mulheres como você que comprou apartamento. Não, mas... comigo não pescou, não. Eles já pensam assim, eu vou sei. garantir Não, meu uma amor. mulher Mas é bacana. horrível, porque, por exemplo, a ostentação, a gente acha que só funkeiro ostenta. Não, rico Todo também mundo ostenta, né? A classe média ostenta. Então, a ostentação é própria desse louvor ao Deus dinheiro, Claro. desse louvor à distinção social. Mas eu fico impressionada com muitos amigos que, como você bem disse, que a gente é da música, quando eles compram muito, e eu também tive essa educação financeira que você, de ter que guardar mais do que gastar e às vezes até se privar de algumas coisas desnecessárias mesmo, que eu já entendia como uma criação. Será que eu preciso disso mesmo? Será que eu preciso, além de 2 tênis e um sapato? É real o que eu preciso? Claro que quando você começa a ganhar um pouquinho mais, aí você vai lá e compra mesmo. De verdade, Mas é mesmo assim desnecessário. você ainda pesquisa, né? Eu pesquiso. Não, eu pesquiso e valorizo muito o dinheiro que eu ganho. Claro que tem os meus excessos, que numa sociedade como essa, às vezes a gente tem uns excessos que depois eu também me responsabilizo. Ninguém escapa da fetichização no então, capitalismo, ninguém gente. Tem que tomar cuidado, porque ela tá ali te pegando, tá sempre Você sempre na quer sua aquele jugular. vinho melhor, É. que talvez ele seja mais caro. Não, e Mas você talvez sabe, mas ó, falando da ostentação, eu tenho um amigo que ele é um artista incrível e ele, enfim, vive uma vida assim muito parecida com a minha, super modesta, mas ele é um puta artista incrível e tá tudo bem, e tá tudo ótimo. Aí um dia ele me falou assim, Márcia, as pessoas pensam que eu sou rico, mas eu só tenho bom gosto. Eu achei então. aquilo maravilhoso, porque no fundo é isso também, aí você aparece, Ah, mas porque ter você bom tá gosto com custa caro, tá, o gente? anel emprestado, tudo emprestado, tudo diamante, sei lá quanto custa isso, vestido tudo emprestado, aí vão emprestado. achar, Esse aí aqui depois eu você comprei sai na daqui, China. você bota aquela roupa que você tá com ela lavando e costurando faz 2 anos, Faz 2
2 anos. Então é tudo tranquilo. Por quê? Porque isso aqui também é a sociedade do espetáculo. Mídia é a sociedade do espetáculo. Então. Nós estamos aqui brincando de espetáculo. A contradição que deixa as pessoas assim, contempladas na sua inteligência, é que a gente desmonta tudo isso no ato mesmo de estar fazendo, né? Isso é curioso também. E eu acho que a gente tem que pensar só filosoficamente sobre essa... a criação da necessidade. Será que é necessário mesmo? Porque as pessoas compram além do que elas precisam. Isso é uma realidade. Isso é foda. Bom, gente, agora a gente tinha até um assunto para introduzir, mas eu vou direto ao assunto. Porque vocês estão vendo como é que eu tô? Chinese. Eu tô bem chinesinha hoje. Pra quê? Pra anunciar pra vocês que finalmente vai estrear o documentário Vai Pra China, Eduardo. Um documentário que a gente, eu e Eduardo fomos pra China em novembro do ano passado. Instigados pela curiosidade de... Quando a gente foi lançar o documentário da Argentina, a gente esbarrou num muro digital, a gente não conseguia anunciar nas redes, no monopólio das Big Techs americanas, porque eles entenderam que a gente estava falando mal do Milei, e estávamos mesmo. Né? Então a gente esbarrou nesse muro. E aí o Eduardo falou assim, mas será que não existe uma alternativa no mundo, um outro lugar possível, que seja uma alternativa de futuro para o monopólio das Big Techs? E aí vem a ideia e nós vamos para a China. Embarcamos para a China em novembro do ano passado. Chegamos lá e é uma viagem que nós fizemos por Xangai, Pequim, Hangzhou e Shenzhen. Foi uma viagem com o tema, o foco principal é a tecnologia chinesa. Lá eles costumam dizer que eles já estão em 2050 e a gente pôde testemunhar que estão mesmo muito adiantados em relação ao resto do mundo. E a gente descobriu não só isso, mas milhares de outras coisas, como uma sociedade que tem 5.000 anos de história, né? Como eles reverenciam o passado para conseguir chegar nesse futuro ideal possível. Como a organização, eles fazem um plano quinquenal, então quer dizer que de 5 em 5 anos eles fazem um planejamento de país, quais são os passos que eles vão ter que seguir ou fazer e qual o resultado que eles vão querer obter daqui a 5 anos. Então, é muito interessante a China, sabe? E fora que a gente também conseguiu desmistificar várias coisas que quem não conhece a China e que não gosta, porque é um país comunista, mas eu acho que o sistema socialista da China é único no mundo. Vale muito a pena você assistir. O nosso documentário vai estrear. Finalmente, eu estou muito feliz. E também estou muito feliz porque com essa série de documentários do ICL, que começa com Vai para Cuba, depois passamos pela Argentina e agora estamos chegando lá na China com Vai para China, Eduardo, eu ganhei também uma nova profissão. Agora também, além de atriz, apresentadora desse programa, roteirista, eu também sou documentarista, diretora. Ai, chique! Ai, a Barbie Então, isso é muito bonito. Vou fazer agora 48 anos, nós somos arianas, vou fazer agora 48 anos e um novo universo se abre para mim, então é muito bonito, eu quero agradecer, fico emocionada porque você aprendeu uma coisa nova e muito gostoso, isso é tema para o nosso próximo programa. Lindo demais. É muito bonito você aprender uma coisa nova. Então eu quero convidar vocês, por isso que eu tô aqui a caráter, comprei isso tudo aqui na China. Ô, Ju, e sobre a Você tá com uma direção... cara de eu tô muito chinesinha. E sobre a direção, é importante dizer que tem uma relação com a maturidade, né? O aspecto de dirigir, ainda mais... Quando você fala de audiovisual, gente, pra quem não sabe, o audiovisual demanda uma liderança de uma coletividade e de linguagem... poética, artística. E os dois documentários de fazer funcionar, né? Aqueles documentários de Cuba e o outro que é da Argentina, cara. São maravilhosos, são muito bem feitos. Então, parabéns, Ju. Obrigada. Você começou bem. Obrigada. Siga em frente. E eu fico muito feliz. Eu quero convidar você que está em casa agora para assistir o nosso documentário Vai Pra China, Eduardo, que estreia aqui no ICL no dia 12 de abril, que é neste domingo, tá? Às 8 horas da noite. Ele tá demais, você não pode perder de jeito nenhum, porque eu quero
contar mais coisas aqui pra vocês. Descobrimos várias coisas. Eles não comem gafanhoto na rua, isso é coisa de turista, tá? Só pra deixar. Não, os restaurantes não são sujos, eu fui a Não, comida China lá não tem essa é fama de maravilhosa. sujeira, tem? Ela não tem essa fama. Acho que Não, a Índia tem essa Não, fama. a China, por incrível que pareça, também tem muita fama de chinês ser porco, de chinês ser sujo, ser mal educado. É tudo mentira, gente. Só indo. É generalização, né? Porque mal educado e sujo tem em todo lugar. Os franceses também têm a mesma fama. Mas brasileiro não. Brasileiro não é educado e sujo, mal educado, Nós não. E outra coisa que eu preciso falar é a primeira coprodução do ICL com uma coprodução internacional do ICL. Então, a gente fez uma coprodução, quero mandar um beijo enorme para Renata Neto, que encabeçou essa produção como produtora executiva, e para Alice Grossi, que conseguiram fazer essa ponte entre a China... Aí, Renata, Então, aí, é uma Alice! coprodução de ICL com a China Media Group, com a sua afiliada que chama CGTN. Nós tivemos uma host, uma anfitriã lá, que é uma âncora dos principais jornais da China, né? Que transmitem notícias da China para toda a América Latina, que é a Deng, que ela também é uma personagem do nosso filme. Tivemos também o Felipe Durante, que é um brasileiro que mora lá há 10 anos, que também fez essa ponte de produção pra gente lá, porque a gente teve uma dificuldade enorme com a língua, com a cultura, né? E eu estava contando para vocês que é o seguinte, essa série de documentários que o Eduardo vai para algum lugar, a gente sai com uma ideia na cabeça, com tudo organizado, mas a gente está aberto para o que a viagem acontece. E a gente convida você, que está em casa, para viajar e descobrir os países, esses lugares que a gente vai com a gente, ver o que acontece com os nossos próprios olhos, que acabam sendo seus olhos também. Então, você não pode perder, dia 12 de abril, domingo, vamos estrear essa nossa primeira coprodução, que tesão, coprodução. Ou seja, uma ICL, produção grande. Uma produção zona, né? Do ICL com a China, então você não pode perder, o filme está muito bonito, eu quero agradecer a toda a equipe que fez parte desse filme, o pessoal do Pedro Asberg, o montador, a Van Novaes, que é a coordenadora de pós, e todas as pessoas que nos ajudaram, porque não é fácil colocar Agora é incrível um filme de pé, não. É incrível. Bom, deve ser uma loucura. Agora é incrível como o destino agora é a China, né? Então tem realmente uma mudança nesse mundo que não é mais imperialista, agora é um mundo multipolar e a China é um novo destino e as pessoas estão aprendendo a falar chinês e cada vez mais gente trazendo notícias. Não, incrível. E Juliano não pode nem brigar com o Eduardo e mandar pra algum lugar, que ele vai, né? Exato. Vai pra... Tá bom, vamos. Ele E você vai mesmo. comigo. Eu não me livro dele de jeito nenhum. Senhora. Agora, antes de encerrar, eu quero dar um salve para a primeira mulher general do Exército Brasileiro. O nome dela ela é a médica verdade. Cláudia Lima Guzmão Cacho, que foi indicada pelo alto comando para promoção ao posto de general de brigada. Podia ter o nome generala, será que existe? Podemos criá-la. E também é a primeira vez que uma astronauta mulher está na tripulação de uma missão espacial, que é a Cristina Koch, engenheira e física norte-americana. Ela partiu para uma viagem de 10 dias ao redor da Lua, com outros 3 astronautas dentro da espaçonave Orion da NASA. Então, eu só quero terminar o programa para dizer o seguinte... Domingo, a Anitta chocou o Brasil, lançando oficialmente no domingo de Páscoa o álbum dela, Equilibrium, que fala muito de religião, de matriz, tem referências na religião de matriz africana. Então ela foi lançar sua música chamada Meia-Noite, onde ela estava vestida com referências à Pombagira e chocou muito as pessoas conservadoras que diziam, ai, que afronta, ela lá fazendo a dança dela da Pombagira, Deus me livre, tá amarrado e não sei o quê. Gente, o Estado é laico e a gente vê na televisão o tempo inteiro
O tempo inteiro a gente vê na televisão pessoas cantando seus louvores, os cantores gospel, os canais gospel, os canais ultracatólicos e missas, e padres cantores. Lembra de uma época que tinha Mas tem racismo e intolerância religiosa também nessa percepção, nessa expressão das pessoas. Então, tomemos cuidado, Tomemos né? cuidado. Tomem cuidado, não olha, façam isso. E a liberdade religiosa, assim, cada pessoa pode professar a sua fé como quiser. E arte é arte. E arte é a indústria arte. cultural também é indústria cultural. Então, por favor, né? O Que problema feio. é a intolerância religiosa. Muito feio, tá, gente? Só por isso eu vim de vermelho e sou comunista. Por falar em intolerância. Lembrando que a abreviação de general é GAL. Então, a GAL... É verdade. É bom, né? Ela foi Gal promovida é um grande a Gal. general. Ai, bela lembrança. Ela foi promovida a GAL. Então agora nós vamos encerrar por aqui com a Sucena cantando uma música maravilhosa, Mama África. E não se esqueçam de assistir o importantíssimo documentário da China. Então, nesse domingo, às 20h, agora com vocês, a Sucena! Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Que essa realidade mude logo. Vamos lá, papais! Vamos lá, vem, rapaz! Até semana que vem! Vai pra China, Eduardo! Quem nunca parou num post de Instagram para ver o robô chinês que luta Kung Fu, o outro que vem entregar o negócio no restaurante? Mas a realidade da tecnologia chinesa é algo que vai muito além do post do Instagram. É uma disputa capaz de definir o futuro do planeta, porque são exatamente essas tecnologias que podem oferecer uma alternativa à ditadura dos monopólios das Big Techs americanas. E qual será o estágio em que estão essas tecnologias chinesas? A gente foi para a China descobrir e gravou o nosso documentário mais ousado. Vai para a China, Eduardo. Vocês vão ficar surpresos com o que vocês vão assistir. Algo que, com certeza, vocês nunca viram nos feeds de Instagram de vocês e que vai mudar completamente a visão de vocês de futuro. No dia 12 de abril, um domingo, às 20h, a gente vai estar junto para assistir esse lançamento.